Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 7 em diante. Êxodo 3, versículo 7 em diante diz: Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor e por causa dos seus feitores. E sei, ou em outras traduções, e conheço o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios o estão submetendo e fazendo sofrer. Versículo 10 diz: vai, pois, imediatamente, e eu envio a Faraó para o tirar do Egito, o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do Faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Versículo 12, eu encerro aqui. Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Diga glória a Deus. Aleluia. Dê um sorriso para essa pessoa e diga assim: Deus é muito bom. Diga: Ele é tão bom que ouve tudo que você fala. Diga assim: até as besteiras. Sabe que em uma das orações de Jesus, ele disse assim: Pai, eu sei que sempre me ouves. A certeza de Jesus em que Deus estava o ouvindo era muito concreta, era muito poderosa. Pai, sei que sempre me ouves. Ele não disse: o Senhor me ouve algumas vezes. Tem horas que o Senhor me ouve, tem horas que o Senhor não me ouve. Ele não disse: o Senhor me ouve quando as coisas estão boas. Ele não disse: o Senhor me ouve quando as coisas estão ruins. Não, Jesus disse: eu sei que sempre me ouves. Diga glória a Deus. E essa tem que ser a certeza do nosso coração, porque nós não somos estranhos a Deus. Pelo contrário, somos filhos legítimos. Amém? Comprados por um preço muito alto. Amém, gente? Comprados por um preço de sangue, um preço muito alto. Então isso nos dá direito, isso nos dá a garantia de que o Pai, diga: o Pai sempre me ouve. Diga isso para a pessoa ao seu lado: diga: o Pai sempre te ouve. Aleluia. E a gente lê aqui Êxodo capítulo 3, e a gente vê Deus descendo na terra. Veja o versículo 8, diz: por esse motivo eu desci. Está aí bem claro, leia comigo por favor, versículo 8. Por esse motivo desci. Por qual motivo? Ele desceu para livrar, tudo bem.
Mas o que é que chamou a atenção de Deus? O clamor. O que é que chamou a atenção de Deus? O grito de socorro daquelas pessoas. O que é que chamou a atenção de Deus? Eles estavam em meio a uma opressão muito grande, em meio a um sofrimento muito grande, e no meio daquilo tudo, eles se direcionaram a Deus, e a Bíblia diz que eles clamaram a Deus. A palavra clamor não se refere a uma oração comum, mas clamor está ligado a uma oração ardente, a uma oração desesperada, a uma oração onde você colocou o seu tudo naquela oração. Quantos conseguem entender essa linguagem? Diga glória a Deus. Tem orações que são normais, a gente acorda e diz, Senhor, muito obrigado. A gente vai almoçar e diz, Senhor, muito obrigado, Tu és meu provedor. A gente vai dormir e diz, Senhor, muito obrigado. São orações normais, mas tem orações que são diferentes. E o clamor é uma dessas orações. O clamor é uma oração ardente, é uma oração desesperada, é uma oração onde você confiou tudo que você tinha naquela oração. É como se você olhasse para todos os lados e nenhuma alternativa mais existisse. O que lhe resta é olhar para cima e contar com a misericórdia, com a compaixão e com a ação de Deus em seu favor. E tem momentos que é assim, gente, a gente olha para o lado e não tem ajuda. Nem mesmo as pessoas que a gente gostaria que nos ajudassem, nos ajudam. A gente até fica humanamente chateado, por quê? Porque a gente sabe que algumas pessoas teriam condições de nos ajudar. A gente olha e diz assim, poxa, não é por não ter. A gente acha que algumas pessoas teriam condições de dar a mão, de ajudar. Mas a gente precisa entender uma coisa, essa é uma lei da vida. Ninguém tem, humanamente falando, obrigação de fazer nada pelo outro. Quando eu digo que ninguém tem a obrigação de fazer nada pelo outro, eu estou falando, lógico, dentro de um pensamento humano. Quantos conseguem me entender? Porque se a gente for para os padrões de Deus, nós temos a obrigação, sim. Quem lembra quando Deus questionou Caim, antes dele matar Abel? Quem lembra? E depois que ele matou Abel, Deus falou assim, cadê o seu irmão? E qual foi a resposta de Caim? Acaso eu sou o tutor dele? Em outras palavras, acaso eu sou responsável por ele? E tenho certeza que se Deus estava perguntando a Caim por Abel, é porque Deus estava colocando sobre Caim a responsabilidade da vida de Abel. Quantos conseguem me entender, digam glória a Deus. Tiago, há um versículo no livro de Tiago que diz assim, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Quem consegue me entender, diga glória a Deus. Olha para essa pessoa e diga assim, na mentalidade humana, ninguém tem obrigação de fazer nada. Mas na mente de Deus, que é a nossa mente, quem pode fazer o bem e não faz, está pecando. Quantos conseguem me entender, digam amém. Amém? E tem gente, a gente vai viver momentos, nós vamos viver momentos, que simplesmente ninguém vai nos ajudar. Alguns podem e não querem, e outros até querem, mas não podem. Não é assim? Alguns podem, mas não querem. Outros querem, mas não podem. É assim. A gente olha e a gente já tentou tudo que podia. A gente olha ao nosso redor e tudo que a gente podia, todas as portas que nós podíamos bater, nós batemos. Todas as pessoas que a gente podia recorrer, nós recorremos. Todas as alternativas possíveis nós tentamos. Simplesmente essa é uma hora que só vai restar a você o que restou a esse povo: olhar para cima e colocar toda a sua fé, toda a sua convicção, toda a sua esperança
de que Deus poderia mudar aquele quadro. E aí, versículo 7, leia comigo. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Aperte a mão de alguém e diga assim: o que chama a atenção de Deus para interferir favoravelmente na sua direção, não é o que ele está vendo, é o que ele ouve. E sabe que nenhum tipo de murmuração vai atrair Deus na sua direção? Nenhum tipo de reclamação e lamentação da vida vai atrair Deus na sua direção. Pelo contrário, Deus é um Deus que a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores, não no meio da murmuração. Amém? Ele habita no meio dos louvores, não no meio das reclamações. Ele habita no meio dos louvores, não no meio das lamentações. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, Neemias recebe a notícia de que Jerusalém estava em ruínas, que os muros foram derrubados e que as portas foram queimadas. Aí no capítulo 1 diz assim, Neemias diz assim: sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Está lá no capítulo 1 do livro de Neemias. Ele diz: sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. É interessante que enquanto ele sentou, chorou e lamentou, nada aconteceu. Enquanto ele chorou, lamentou e sentou, nenhuma mudança aconteceu, nada se moveu. Por favor, aperte a mão dessa pessoa e diga assim: sentar, chorar, lamentar, não vai mover nada na sua direção. Alguém me entende aqui? Aí no mesmo capítulo 1, eu acho que ele chorou alguns dias, olhou e disse assim: eu chorei e não mudou nada, eu lamentei e não mudou nada, eu reclamei e não mudou nada. Aí o texto diz assim: e levantei-me. Sabe quando é que as coisas começaram a mudar para Neemias? Quando ele saiu da murmuração, da lamentação e se levantou. Quantos conseguem me entender? Diga glória a Deus. Por favor, aponte o dedo de profeta para essa pessoa e diga assim: Deus te trouxe aqui para te dizer que o chão não é o seu lugar. Então, por favor, levante-se, porque a única possibilidade de você mudar o que está à sua volta é você se levantando. Aleluia. Por favor, toque na mão de 3 pessoas e diga assim: a única possibilidade de você mudar o caos que está ao seu redor é saindo do chão, é saindo da lamentação e se levantando. Aleluia. O problema é que as vozes que nós temos ouvido são vozes que nos inspiram somente uma coisa: a parar. São vozes que nos desanimam, são vozes que nos inspiram a desistir. Quase que 99% das palavras que você ouve diariamente não são para te construir, são para te destruir. São mais pessoas que desacreditam do que pessoas que acreditam. E o coração dessas pessoas sempre vai falar aquilo que o coração está cheio. Amém? Quantos conseguem me entender? Digam glória a Deus. E aí chegou um momento que você tem que parar um pouco de ouvir o que as pessoas estão dizendo. Você precisa, existe um momento que você precisa caminhar sozinho. Eclesiastes 3 diz assim: há tempo de andar abraçado, mas há tempo de andar distante. E às vezes recuar
não é sinônimo de covardia. Às vezes a gente dá um passo para trás para depois dar dois para frente. Alguém consegue me entender? E nesse passo para trás, às vezes está o fato da gente se afastar de algumas pessoas. Eu recuo para depois dar dois passos maiores. Esse recuar às vezes é tomar força, é tomar fôlego. E aí, enquanto você está ouvindo esse monte de comentários e de besteiras ao seu respeito, isso vai criando em você uma imagem de fracasso, e você só consegue ver fracasso. Porque o que a gente ouve se transforma em imagens. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para essa pessoa, o que você ouve se transforma em imagens que ficam armazenadas em você. E tudo que você consegue ver são essas imagens negativas. É por isso que a Bíblia diz que o justo não vive daquilo que vê, mas o justo viverá de quê? Da fé. E andar por fé significa não andar por vista. Repita comigo, diga, andar por fé significa não andar por vista. Então diga para essa pessoa, não é o que você está vendo, é o que você acredita dentro de você. Aleluia. Diga para outra pessoa, me ajude a pregar para ela, diga, não é o que você está vendo, é o que você acredita dentro de você. O que você está vendo é momentâneo, o que você acredita dentro de você é o que vai se estabelecer. O que eu estou vendo é de um jeito agora, não vai ser do mesmo jeito amanhã. Mas o que eu acredito, eu estou caminhando para viver aquilo que eu acredito. Eu estou caminhando para desfrutar aquilo que eu acredito. Eu estou caminhando para experimentar daquilo que eu acredito. E eu não me darei descanso até estar vivendo aquilo que eu acredito. Por favor, aperte a mão de alguém bem forte, diga assim, não se dê descanso até estar vivendo aquilo que você acredita que vai viver. Aleluia. Glória a Deus. O clamor não é uma oração comum. O clamor é uma oração ardente, cheia de expectativa. É uma oração onde você confiou tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pode, olhando para o Senhor e dizendo, Senhor, olha o que eu estou enfrentando. E gente, entenda que essa opressão que os egípcios estavam enfrentando era uma opressão totalmente injusta. Amém? Eu vou repetir. A opressão que eles estavam enfrentando era uma opressão totalmente injusta. Você sabe por que o faraó aumentou os pesos sobre aquele povo? Simplesmente porque eles começaram a crescer. Está lá no capítulo 1. Eles começaram a crescer e o crescimento daquele povo começou a incomodar o faraó. O faraó disse, eles estão, está lá no capítulo 1, leia em casa, eles estão crescendo muito e daqui a pouco nós seremos a minoria e eles a maioria aqui. Olhe para mim, entenda uma coisa, o seu crescimento incomoda muita gente. Diga para essa pessoa, o seu crescimento incomoda muita gente. Enquanto você é um Zé Ninguém, ninguém mexe com você. Enquanto você é um Zé Ninguém, quando você está puxando uma cachorrinha, ninguém vai perseguir você. Ninguém vai falar nada de você, mas basta ver que você começou a crescer, você começa a ter inimigos. Todo crescimento suscita oposição. É por isso que a Bíblia diz assim, do que depender de você, tenha paz com todos. Mas não está dizendo que teríamos paz com todos. Entende a diferença?
Diz, do que depende de você, tenha paz com todos os homens. Mas quando depende de você. É porque tem situações que não vai depender de você, como não dependia desse povo. Esse povo aqui, eles não fizeram nada de errado, eles só cresceram. Pergunte para essa pessoa, que mal tem você crescer? Pergunte para ela. Pergunte para outra pessoa, diga assim, qual o problema de você crescer? O problema é que quando você está embaixo, na pirâmide, a visibilidade é pouca. Mas quando você começa a subir, a visibilidade vai aumentando. E tem muita gente que vai querer ter o que você tem. Só tem um problema, não quer passar pelos mesmos caminhos que você passou. Não quer enfrentar os mesmos gigantes que você enfrentou. Porque tem gente dizendo assim, pastor, eu queria essa unção sua, eu queria essa sabedoria sua. Mas eu acho que não suportaria ouvir algumas coisas que eu ouvia, inclusive do meu pai. Já imaginou depois da sua primeira pregação, você acha que arrebentou e o seu pai chega para você e diz, você não pregou nada. Que palavra horrível. Alguns fariam o quê? Nunca mais eu vou pregar na minha vida. Eu não, eu disse, pois eu vou comer isso aqui. Eu vou comer isso aqui. E um dia eu vou saber mais do que você. Amém? Quantos conseguem me entender? Digam glória a Deus. Então diga assim, o seu crescimento, infelizmente, vai suscitar oposição. Gente, lá na empresa, quando um funcionário começa a se destacar e começa a vender mais que os outros, sabe como é que os outros justificam? Diz assim, vá ver a qualidade da venda dele. Ou seja, ele sempre justifica o fracasso dele, desmerecendo o sucesso do outro. Quantos conseguem me entender? Não é assim? Vá ver a qualidade da venda. Porque infelizmente as mentes minúsculas, eu estou sendo até educado, as mentes minúsculas, tá bom? Elas processam assim, elas justificam o seu fracasso, denegrindo, desmerecendo quem está crescendo. A opressão sobre este povo é só por um fato, está lá no capítulo 1. Eles começaram a crescer demais. Eu quero profetizar sobre você, você vai crescer muito. Eu quero profetizar que você, enquanto família, sua família vai crescer muito. Eu quero profetizar sobre a sua vida espiritual e o seu chamado. Você vai crescer muito. Aleluia. Quantos conseguem me entender? Nós paramos o programa de rádio, mas eu não tenho dúvida que eu estou dando um passo para trás, para dar 2 para frente. Amém? Nós vamos crescer muito, não tenha dúvida disso. Agora, é importante a gente que tem a mente de Cristo entender uma coisa: o crescimento não é nosso mérito. O crescimento é uma ação exclusiva de Deus. Pastor, traduza: um planta, outro rega, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Começou a haver uma rixa e uma divisão dentro daquela igreja. E uns diziam: eu sou discípulo de Apolo, porque Apolo era um sábio. Apolo tinha uma mensagem tão forte quanto a de Paulo. Outros diziam: não, eu sou discípulo de Paulo. E a igreja na cidade de Corinto ficou dividida, porque uns diziam: não, Paulo é que é o cara. Outros diziam: não, Apolo é que é o cara. Aí sabe o que Paulo disse?
Eu vos escrevo não como a espirituais, mas como a carnais. Porque se vocês fossem espirituais, vocês não estavam se dividindo por besteira. Eu tenho que escrever a vocês como se vocês fossem meninos e não maduros. Porque dizeis, eu sou de Paulo ou de Apolo, se nenhum é nada e nenhum outro é nada. Um planta, outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Então a gente tem que entender isso. O crescimento não é uma ação nossa. A nossa ação é plantar e colher. Desculpe, plantar e regar. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então diga assim para essa pessoa: o crescimento não é uma obra sua. A sua obra é plantar e regar. Amém? Ninguém pode dizer, eu vou trabalhar para a igreja crescer. Não, eu vou plantar e outros vão regar. Tem horas que outros vão plantar e tem horas que eu vou regar, e vice-versa. A gente vai plantar e vai regar, vai plantar e vai regar. Mas quem dá o crescimento, essa ação, é única e exclusiva de Deus. Amém? E quando eu falo de crescimento, o crescimento que Deus dá é um crescimento saudável. Porque eu lhe garanto que tem algumas igrejas que não cresceram, elas estão inchadas. Por exemplo, o pai de John, ele congrega numa igreja grande aqui na cidade, uma igreja muito grande, e ele não falta o culto, nem ele nem a mãe, mas não tira o terço do carro. Essa igreja cresceu? Não, ela está cheia de pessoas vazias. Porque o crescimento, para ser de Deus, ele é um crescimento que toca todas as áreas da nossa vida. Ele toca a nossa vida espiritual, ele toca a nossa vida psicológica, ele toca a nossa vida física. Amém? O crescimento para ser de Deus, ele é completo. Ele é espiritual, ele é físico, ele é numérico, ele é qualitativo. Quando é Deus quem dá o crescimento, é um crescimento saudável. Diga glória a Deus por isso. E você é capaz de profetizar sobre pelo menos 3 pessoas? Diga, eu profetizo que você vai crescer. Olhe para mim. Não importa se você está começando isso pequeno. Não importa se você está começando numa garagem, num cubículo. Não importa se está começando só você e você é o seu próprio funcionário. Não é isso que vai definir. Eu quero que você creia nisso. Deus nos fará crescer. Sabe por quê? Nenhuma bênção está na geografia. A bênção está sobre mim, sobre você. Se eu for trabalhar hoje no Japão, eu vou prosperar. Se eu for trabalhar hoje na África, eu vou prosperar. Em qualquer lugar que eu pisar a planta dos meus pés, não importa as condições do lugar, eu vou prosperar. Você lê a história de Isaac, e sabe onde é que Isaac mais prosperou? Numa terra chamada Gerar. Era deserto. Era uma terra que ninguém prosperava. Ninguém prosperava. Mas sabe quem prosperou? Quem tinha sobre si uma bênção, uma promessa. Isaac. Lá em Gerar a Bíblia diz: Isaac plantou e colheu 100 vezes mais em um só ano. Aleluia. Diga isso para essa pessoa: não é o lugar, é você. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu vou repetir: não é o lugar, é você. Quando você sair desse lugar, o lugar perde a bênção. Amém? Você sabe por que esqueci agora o nome.
Potifar prosperou só por causa de José. Quando ele trouxe José para a geografia dele, a geografia foi abençoada. Diga glória a Deus. Então profetizo sobre você nessa noite, você vai crescer. Agora lembre-se, o crescimento levantará oposição, e esteja pronto para clamar quando as oposições existirem. Aperte a mão e diga assim: esteja pronto para clamar, olhar para os céus e colocar toda a sua expectativa, toda a sua fé, toda a sua esperança. Diga: esteja pronto para clamar. Aleluia.